Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, o nosso cordial bom dia. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 6 de maio, hoje comemora-se o dia do tacógrafo. Opção para a Vida logo mais estará trazendo mais uma vez o reverendo Antônio Júnior, quando estará abordando um tema muito importante para a nossa edificação, para o nosso alimento espiritual. Ouviremos ainda também o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo o tema Jesus, o nosso Salvador. E ao término, você ouvirá o cantor Sérgio Lopes interpretando a música Lamento de Israel. E por falar em Israel, eu convido você agora que juntos nos elevemos a Deus em oração, intercedendo por Israel. No último domingo, às 9 horas da manhã, o Iêmen, através dos Duzes, lançaram um míssil com precisão para atingir o aeroporto Ben Gurion. O sistema de defesa de Israel é quase que perfeito, mas pelo menos segundo estatísticas, 96% atinge o grau de prevenção de haver algum estrago, de haver de algum daqueles mísseis atingir algum ponto estratégico. Apenas esse que caiu domingo, ele caiu nas imediações do aeroporto Ben Gurion. O alvo era o aeroporto, mas por uma providência divina, foi bem antes e, portanto, não atingiu as pistas, não atingiu nenhuma aeronave, não atingiu o aeroporto Ben Gurion. Então vamos orar para que Deus guarde, livre, continue protegendo esta nação, este povo que se chama pelo seu nome. Deus fez um pacto e uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. No mundo inteiro, os cristãos estão celebrando o Natal de Jesus Cristo. Esta festa feliz que reúne as famílias, que congraça as pessoas numa união fraternal, é a festa mais alegre, mais festiva do cristianismo, porque retrata a entrada do Filho de Deus na nossa história. O Verbo se fez carne. Quando Jesus nasceu, houve uma grande alegria entre o povo. Deus foi exaltado nas alturas e a paz se estabeleceu entre os homens. Esta festa é tão maravilhosa que ela foi interpretada pelo anjo ao comunicar aos pastores de Belém. Eu trago para vocês uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal é muito mais do que apenas um encontro de famílias. O Natal é muito mais do que apenas festas, presentes, celebrações. O Natal é a vinda do Salvador para nos resgatar do pecado. Jesus Cristo é o Salvador, só Ele é o Salvador. Ele é a porta do céu, Ele é o caminho para Deus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é aquele que veio para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Jesus é o Messias de Deus, o prometido de todas as nações. Ele veio para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para nos dar um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano do universo. Hoje você pode celebrar o Natal de uma maneira plena e maiúscula, celebrando Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Vamos hoje abrir o texto de Oséias, capítulo número 13. Oséias, capítulo número 13.
Deus deve ser lembrado em todas as fases da nossa vida. E o texto sagrado diz assim: quando Efraim falava, tremias, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificaram, beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não lhe reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto e na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho. Como ursa roubada dos seus filhotes, os encontrarei. E lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os desaparecerão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízes, dos quais dissesse: dai-me rei e príncipe? Desde um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e cercar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Pode sentar, meus irmãos. Esse último versículo ele é bem pesado, não é? É uma promessa bem pesada. Mas eu quero relembrar os irmãos sobre o livro de Oséias, até aqui meditado, até aqui estudado. E a gente viu que no capítulo 1 ao capítulo número 3, ali especificando-se então o casamento de Oséias com uma mulher infiel, Oséias representando Deus que é fiel, e Gomer que é o seu povo infiel, são símbolos então desse relacionamento de Deus com o Senhor. Os filhos do casal também foram instrumentos simbólicos, como Jezreel, que significava juízo, Lo-Ruama, que significava sem paixão, e Lo-Amim, que significava não, meu povo. Apesar da traição, Deus promete restaurar o relacionamento, mostrando que o seu amor é constante e redentor. Nos capítulos 4 até o 6, a gente viu acusações e também o chamado ao arrependimento. E Deus apresenta as acusações contra Israel: idolatria, corrupção, violência e ignorância espiritual.
o povo foi descrito como um povo infiel, semelhante a uma prostituta. E até mesmo a liderança estava corrompida, a exemplo dos sacerdotes. Há um apelo também para que se voltem a Deus com sinceridade, sem fingimento. Mas o arrependimento do povo, naquele momento ali, era um arrependimento superficial, momentâneo. Quando chegamos no capítulo 7, no capítulo 8, a gente viu a rejeição de Deus e as consequências disso. Israel foi chamado de bolo assado apenas de um lado. Ele disse que é um bolo não virado. Havia uma aparência de espiritualidade, mas havia uma podridão interna. Procuraram então aliança com nações estrangeiras em vez de confiar em Deus. E a gente viu então também que Deus denunciava a idolatria com a construção dos altares a deuses falsos. E ele anunciou que colherão destruição, porque estavam semeando ventos e iam colher tormentas. No capítulo 9 e 10, o juízo inevitável. Deus rejeita as festas, os sacrifícios do povo, porque eram feitos com o coração distante. E a gente viu aqui e fez uma aplicação do nosso cuidado quando vamos cultuar ao Senhor. Para ter o cuidado do nosso culto não ser apenas presencial, mas estar envolvido, nosso coração com sinceridade envolvido no culto ao Senhor. Oséias lamenta que Israel se tornou como uma videira degenerada, que produz fruto para si mesmo e não para Deus. O povo queria então o sucesso, o reconhecimento e as riquezas. A idolatria então, especialmente em Gilgal e Betel, era a causa da sua queda. E aí no capítulo 11, a gente viu que o amor de um pai estava sendo rejeitado. Deus se apresentava como esse pai que ama profundamente Israel, desde a infância, mostrando a Israel que no início da caminhada, Deus cuidou daquele povo, retirando eles do Egito e cuidando ele com ternura, assim como um pai cuida de um filho. E apesar de todo o cuidado e toda a misericórdia, Israel retribuiu com ingratidão e idolatria. Deus, o texto, né, de Oséias mostra Deus com um tom emocional, expressando dor pela rebeldia do povo. Mas também reafirma que não os destruirá completamente. E vimos que nesse contexto, o amor de Deus se mostra maior do que a ira. E Oséias, nesse capítulo 11, ele mostra então o coração misericordioso de Deus. No capítulo número 12, a gente viu a confrontação com a hipocrisia. Porque ele focou, e o foco era voltar-se para a infidelidade praticada de Israel. E Deus, ele relembra a história de Jacó, destacando a necessidade de arrependimento sincero. E ele então acusa Israel de falsidade, de injustiça e de confiar nas alianças políticas. O tempo todo o povo estava vendo aquilo que estava no seu contexto, aquilo que eles apalpavam. E como é interessante isso, porque parece que é uma cultura nossa humana. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estava vendo um videozinho de Jonas Madureira, pastor batista, que ele é preletor da Consciência Cristã,
E ele estava dizendo que o trabalho pastoral ele tem uma dificuldade, porque o trabalho pastoral ele não se vê. Ele não se vê. Por exemplo, isso é fato. Eu estou aqui pregando. Aí Sidney orou porque eu tinha estudado para trazer essa pregação aqui, mas ninguém me viu. Eu vou pregar aqui, vou terminar e vou para casa. Não ficou nada aqui. Não fica nada construído. Se eu pegasse a colher de pedreiro e construísse a igreja, se levantaria o memorial ao pastor Júnior, porque ele construiu a igreja. E qual era a lembrança? O prédio. Mas qual é a lembrança do pastor Box nesses 40 anos de ministério? Cadê? Cadê a palavra que ele pregou durante esses 40 anos? Não tem. E por isso que nós somos facilmente rejeitados. Era essa a ideia de Israel. E Israel ele facilmente rejeitava, porque Israel queria ver o quê? O ídolo. O que tinha ficado, algum altar, algum prédio, alguma coisa. E Deus o tempo todo cuidando do povo. E Deus o tempo todo restaurando esse povo. E Deus o tempo todo protegendo esse povo. E Deus o tempo todo fazendo. E o povo, então, quando não via essas coisas, queriam fazer as alianças com aquilo que ele estava vendo. O poderio da Assíria, o poderio do império egípcio, de tantas histórias, de pirâmides e de todas outras coisas. Então você percebe como nós temos facilidade em construir ídolos e altares. Então, amados irmãos, ao chegar no capítulo número 13 de Oséias, nós estamos diante de uma das mensagens mais sérias e impactantes da profecia. A gente chega na mensagem do capítulo 13 e Deus dizendo assim: basta, tá bom, vocês vão sofrer na pele. É preciso que vocês sofram na pele para que aprendam. Neste capítulo nós vamos ver a culminação de todos os avisos que Deus tinha dado a Israel desde o início do livro. Depois de várias chamadas ao arrependimento, depois de várias expressões de amor, aí encontramos aqui um retrato sombrio, tenebroso, do juízo que virá sobre aquele povo obstinado na idolatria e na desobediência. E aqui nós vamos ver 3 grandes movimentos. O primeiro dele, a decadência espiritual de Efraim. O segundo, a soberania de Deus no juízo. E em terceiro, o clamor implícito por arrependimento. E a primeira delas, a decadência espiritual de Efraim, versículos 1 ao versículo número 3. É no início do capítulo, o profeta destaca a figura de Efraim como uma das principais tribos do Reino do Norte. Efraim antes falava, tremia os outros, foi exaltada em Israel, mas agora era uma tribo caída na idolatria. E essa queda não foi repentina, começou com pequenas concessões, até que Efraim passou a viver em rebelião contra Deus verdadeiro. E aqui uma lição extremamente importante para nós: cuidado com a liberalidade, cuidado para estar deixando uma coisa aqui, outra coisa ali, e depois você libera tantas coisas, está completamente mergulhada na idolatria, no pecado. Quantas vezes nós vemos relatos, por exemplo, de meninas que levam o namorado para casa, o pai, a mãe crente, e deixa a menina ir para o quarto com o namorado. Isso é uma aberração. Isso são concessões que não estão baseadas na fé que você professa.
Uma coisa vai chamando a outra. Daqui a pouco a sua casa, em vez de ser uma casa de Deus, será uma casa do inferno, do diabo, da promiscuidade, do pecado, da vergonha. Lembremos, irmãos, toda queda ela não é repentina, ela vem sendo alimentada ao longo do tempo. Então tenha cuidado com o alimento de pecado que você faz, porque um dia pode vir a queda. A idolatria, simbolizada aqui pelas imagens de fundição, é tratada com severidade. Deus não tolera rivais em seu lugar. Ou você entroniza Deus, ou Deus não está entronizado. O verso 3 mostra o destino desses idólatras. Serão como a névoa da manhã, como orvalho que cedo passa. Serão como palhas que se leva da eira. Todas essas figuras apontam para a enfermidade e a futilidade de uma vida sem Deus. Todas essas figuras, de fato, apontam para uma vida sem Deus. Quantas vezes estamos vivendo uma espiritualidade superficial, negociando valores, colocando confianças em bens, pessoas ou instituições, ao invés de Deus? Quantas vezes nós somos mais juízes do que adoradores? Nós somos mais opinadores do que louvores. E não se usa a mesma régua para olhar para nós mesmos e percebermos que nós estamos falhando na adoração, na presença do Senhor. A idolatria moderna não pode ter forma de imagem de ouro, mas é igualmente perigosa nos dias de hoje. Irmãos, eu me considero um pastor conservador de direita. Eu me considero assim, pastor conservador de direita. Mas pegaram um candidato a presidente, depois foi ser presidente, botaram no púlpito como se fosse crente. Foi ou não foi? Foi ou não foi? E teve uma igreja que começaram a gritar: mito, mito, mito. Foi o que aconteceu com a gente? Está aí o resultado. Está aí o resultado. Idolatraram uma pessoa. Gritaram, louvaram ele dentro da igreja. E está aí o resultado. Deus não divide a adoração, meus irmãos. Amém? Amém? Deus não divide a adoração. Deus não divide o seu culto. O culto é a Ele, a adoração é a Ele, a honra é dEle, a glória é dEle. Foi Ele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Foi Ele que ressuscitou. Foi Ele que fez o plano. Não foi o ser humano. Não merecemos adoração. Não merecemos absolutamente nada de louvores. Tudo é Deus, é para Deus e foi Ele. Amém? Então a igreja precisa despertar que uma coisa não tem nada a ver com outra. Você ser conservador por causa do ensinamento bíblico, você ser de um espectro político de direita, não tem nada a ver com a pessoa. É Deus, a revelação é de Deus. Mas nós o colocamos como mito. E gritamos. Há tantos outros que pegaram o outro, acusado, mas não só acusado, condenado em 4 instâncias, e que também é outro ídolo para outra parte da população. Está tudo errado. E Deus, Ele revela no texto de Oséias a sua soberania no juízo. A sua soberania no juízo.
É interessante que quando a gente orava, quando estava o outro presidente, a gente orava, abençoa o presidente. Aí eu disse, mas rapaz, você está orando pelo presidente? Porque Romanos capítulo 13, porque Timóteo diz, Paulo diz para Timóteo para orar, e por que não ora agora? Ele não é autoridade sobre nossas vidas, sim ou não? É para orar agora. A igreja silenciou, ninguém mais ora pelo presidente. Silenciou-se. A infidelidade é ainda mais grave diante da fidelidade de Deus ao longo da história de Israel. O versículo 4 diz isso. No verso 6 a gente vê a raiz. E aqui eu quero pontuar, olha que coisa importante. No verso 6, no verso de número 6, vamos lá. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se enfraqueceram de mim. Esse é um verso importante. É esse o 16. Era a situação do povo. O povo estava tão próspero, que eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceram o seu coração. Por isso se esqueceram de Deus. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Deus abençoe a você e toda a sua família. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Sérgio Lopes, interpretando a música Lamento de Israel. Shalom, a paz do Senhor. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo, em tuas fontes, se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece, não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu lar, que não
pisaram tuas ruas, mas vivem por te amar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho